12 Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 916. Uma mulher experiente. Autor: o próprio Victor. Sublinhado Esmano Nuble na voz. Eu recomendo que vós ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.com. Não se esqueça de conferir o site, querida. Como sempre, quebrando o bom senso. Violette riu levemente enquanto olhava as novas notícias postadas pelas damas do inferno de Victor. Ele criou um progenitor. E não um progenitor qualquer. Ele criou algo nunca visto antes, que tem a essência de ambos os lados da balança. Agnes suspirou ao final. Eu nem estou mais surpresa. Você realmente não deveria, mãe. Afinal, Darling é o deus dragão do caos. Sua habilidade vai muito além disso. E como você sabe disso? Perguntou Agnes com uma sobrancelha arqueada. Não sei. Então como você pode dizer algo que não sabe? Victor sorriu. Porque eu sei. As veias saltaram na cabeça de Agnes. Violette viu isso e sorriu um pouco tensa. Ela sabia muito bem que Agnes estava a um fio de cabelo de explodir devido ao seu comportamento. Infelizmente, mãe. Não posso te contar isso. A única pessoa autorizada a saber é Darling. Não é que Violette não queira falar, é que ela não pode. Mexer com o tempo é algo muito perigoso. O nível de merda que pode causar não tem nem graça. Por isso, o único que pode saber é Victor, um ser que, devido ao seu status especial, está além do tempo e do espaço. A palavra caos no seu título de Deus Dragão não é só para enfeitar você e seus mistérios chatos. Eu só sei o que sei, mãe. O que eu não sei, eu não sei. Por isso, não posso te responder. Violette deu de ombros como se não tivesse escolha. Agnes apenas resmungou irritada e não disse mais nada, mas fez uma promessa silenciosa a si mesma de que se Violette continuasse com esses mistérios chatos, ela lhe daria um tapa na bunda. Assim como Violette, Agnes também não gostava do gênero mistério. Mas deixando isso de lado um pouco. Quem diria que a Sasa chamaria todo mundo para treinar, hein? Ponto é verdade, eu também fiquei surpresa quando ouvi sobre isso. Agnes assentiu. Violette e Agnes foram visitar a residência do clã Fulger aqui neste mundo. Mas imagine a surpresa delas quando a empregada do clã Fulger disse que todas as moças tinham saído para treinar juntas. Chegando perto do Coliseu, eles começaram a ouvir sons de raios atingindo o chão. Devido à magia acústica deste lugar, uma batalha em grande escala pode acontecer, e isso não perturbará o sono de ninguém na mansão. Ao entrar no Coliseu, Agnes e Violette tiveram a visão de Sasa agarrando o rosto de Nati e arrastando-a pela parede do Coliseu. Então ela jogou Nati com uma força estrondosa contra os pilares de pedra, quebrando vários ao longo do caminho. Ponto bem, parece que alguém está descontando as frustrações dela. Violette comentou. Agora ela entendia por que Sasa chamou todos para treinar. Agnes apenas assentiu enquanto olhava para Carmila, Victoria e Natasia, que assistiam a tudo isso com um olhar neutro. Não sei como me sinto ao ver minha filha atacando alguém com o mesmo rosto e fisionomia que a minha daquele jeito, disse Natasa. Ponto é uma sensação de incongruência, não é? Victoria falou. Natasia assentiu. Hugo. Certo, eu posso ou não merecer isso, mas você deveria ir com calma, certo? Eu ainda não sou proficiente com este corpo frágil. Nati grunhiu ao sair do buraco de pedra. Seu corpo estava completamente ensanguentado, mas como esperado de vampiros nobres, especialmente alguém que se beneficiou do sangue de Victor, os ferimentos da mulher não levaram 3 segundos para se recuperar completamente. A única resposta de Sasa foi o silêncio e um pequeno sorriso no rosto que dizia, eu venci. Mesmo tentando negar, ela ainda se sentia insatisfeita e com Nati. Afinal, rancores do passado eram difíceis de esquecer. Nati estala um pouco o pescoço e estica os braços. Ah, ainda estou um pouco dolorida. Atualmente, todas as mulheres do clã Fulger usavam roupas de treino que consistiam em tênis simples e uma camiseta por cima, apesar de não oferecerem nenhum tipo de proteção significativa. Afinal, isso perdia o sentido do treino. As roupas eram muito resistentes devido às runas dracônicas nelas. Não sei como me sentir diante dessa visão, murmurou Agnes. O que você quer dizer, mãe? Quero dizer, olhe para os rostos dessas mulheres. Violette faz o que Agnes manda e, naquele momento, entende o que a mãe quer dizer. Elas são parecidas, né? Carmila é muito parecida com Sasa.
tanto no corpo quanto no rosto, com as únicas diferenças visíveis sendo a aparência do rosto. Enquanto isso, Natásia, Nati e Victoria são praticamente as mesmas. Bem, a última era originalmente a mesma pessoa, enquanto Victoria é a irmã deles, então. Sim, elas se parecem. Violeta respondeu. Ugh, é como se eu estivesse vendo vários clones de sombra, murmurou Agnes. Bem, elas são loiras, só precisam gritar da Tebaio e ter bigodes de raposa. Violeta deu de ombros. Ignorando os dois visitantes, Carmila disse, Sasa, você está fazendo muitos movimentos inúteis. Ponto é. Por que você está reclamando comigo? Sasa perguntou, incrédula. Porque você está fazendo errado. Mas e a Nati? Sasa não estava satisfeita, ela não estava fazendo nada de errado. Ela está fazendo certo, disse Carmila. Ponto como ela foi enganada por mim então? Sasa não desistiu. É porque você é superior em velocidade e força. Carmila declarou fato simples, mas em técnica, você é muito ruim. Bem, eu não a culpo por isso, mas sim minha filha. Ponto 1. Porque eu. Natásia se sentiu injustiçada com essa bola curva. Eu tenho conhecimento de Zeus, sabia? Sou bem proficiente. Sim, mas diferente de Zeus, você não é um deus dos raios com um amplo controle sobre eles, então usar suas técnicas é inútil. Você deve apenas ver isso como uma referência e pegar o que for útil para você. Mas. Natásia ia reclamar mais, mas Carmila não aceitou mais isso. TSK, vocês, meus descendentes, são todos inúteis. Carmila reclamou, pulou em direção ao Coliseu e caiu lentamente. Ela estava propositalmente retardando sua queda com seus poderes básicos de vampira. A maior força do nosso clã é a velocidade e o poder do relâmpago. Devemos combiná-los para que possamos gerar uma força ainda maior. Ao tocar o chão, seu pé brilhou com o poder do relâmpago, e no momento seguinte ela desapareceu, causando vários estrondos sônicos, e então ela apareceu do outro lado do Coliseu. Ver. As mulheres do clã Fulger ficaram em silêncio diante dessa demonstração incrédula. O rastro de destruição que ela deixou com um simples movimento era aterrorizante. Aquilo foi. Sasa murmurou. Ela conhecia aquela forma muito bem. Uma combinação da técnica do Victor e da minha. Graças a Victor, nossa linhagem agora é praticamente imune a raios e aos efeitos colaterais da velocidade em nosso corpo. Portanto, podemos fazer o mínimo de esforço para alcançar o melhor resultado possível. Observe. O corpo de Carmila foi coberto por raios, e duas adagas de raio apareceram em sua mão. No momento seguinte, ela desapareceu e apareceu do outro lado da arena. Bum! Bum! Dois estrondos sônicos seguidos por duas destruições de pilares foram ouvidos. Devido aos sentidos extremos dos principais membros do clã, eles podiam ver o que Carmila fazia. Tudo era tão limpo, tão harmonioso que parecia que ela estava apenas andando em vez de correndo. Tudo o que Carmila fez foi atirar do ponto LB e, ao mesmo tempo, lançou duas adagas de relâmpago nos pilares de terra, causando imensa destruição. Todo esse processo foi feito com o mínimo de esforço possível. Nosso corpo atual está muito mais em combinação com os raios, então relaxe seu corpo, não há necessidade de ficar tenso. Mãe, você sabe usar adagas? Perguntou Natásia. Sim. Eu só usava a espada ocidental para manter minha imagem de cavaleiro, mas eu era mais proficiente com adagas, afinal, é mais fácil usar adagas em alta velocidade do que uma espada. Carmila falou como se fosse óbvio. Mãe, como você consegue ser tão boa nesse corpo? Seu corpo é igualzinho ao meu, disse Nati. Carmila revirou os olhos. Mulher, enquanto você aprendia a andar, eu já lutava em guerras. A experiência é diferente. Sem contar que este corpo é melhor que o meu corpo original. Victoria, desça aqui, ela ordenou com o mesmo tom de comando que usava quando ensinava as filhas. Sim. Victoria, lembrando-se de sua infância, respondeu inconscientemente, e usou a mesma técnica que Carmila usou, e apareceu na frente de sua mãe, com a única diferença de que tudo era muito mais suave, e não houve explosão sônica. Para Natásia, Nati e Sasa parecia que ela apenas usava os raios como elas costumavam fazer, mas para Carmila era diferente. Carmila ergueu a sobrancelha ao ver essa demonstração. Em vez de dizer alguma coisa, a mulher mais velha se agachou e começou a tocar o corpo de Victoria como se estivesse verificando algo. H.
tocando os braços e coxas de Victoria. Carmila entendeu o que aconteceu. Ela murmurou num tom bem depreciativo: entendo. E pensar que isso aconteceria, que irônico, não é? Victoria, você não sabe o que acabou de fazer? Eu corri? Carmila apenas balançou a cabeça, levemente incrédula. Acho que a culpa também é minha, né? Carmila olha para o pulso e aperta alguns botões. Então outros pilares de terra se erguem. Corra daqui para lá. Ela apontou para o topo do pilar. H. Agora. S sim. Victoria disparou em direção ao pilar e, novamente, todo o processo foi muito simples. Ela apenas pulou em direção ao pilar e pousou perfeitamente. Incrível. Carmila murmurou. Ela contraiu um pouco as pernas e tentou fazer o mesmo que a filha. Ela pulou em direção ao pilar. Ela não conseguiu parar e quase caiu do pilar. As mulheres do clã Fulger ficaram sem palavras quando viram Carmila fazendo algo simples errado. Isso é mais difícil do que eu pensava. Então força física é a chave, hein? Carmila ignorou os olhares de seus descendentes enquanto contemplava possíveis melhorias para si mesma e para os membros de seu clã. Ok, de agora em diante, seguiremos o exemplo de Victoria. Todos, incluindo Victoria, que não entendia nada. Esqueci que você é mais burro que a maioria. Oi! Todos gritaram em protesto, inclusive Victoria. Ela não era burra, ok? Ela criou um império empresarial. Ignorando os protestos, Carmila ordenou: Victoria, corra para o chão ao lado de Sasa, dessa vez um pouco mais devagar, e não pule assim. Ponto certo. Victoria olha para Sasa. Por alguns milésimos de segundo, ela calcula sua trajetória, percebendo que seria mais fácil simplesmente correr. Ela faz isso. Com um simples impulso, ela sai correndo. No primeiro movimento ela pulou do pilar e fez o CM flutuar para fora do chão. No segundo seguinte, ela apenas deu outro empurrão e foi em direção a Sasa. E no terceiro, ela colocou o pé no freio. Dessa vez, conforme ela fez o movimento mais lento e longo, todos puderam ver a diferença significativa, mesmo que alguns não estivessem prestando atenção. Você entendeu agora? Ela patinou no chão. Sasa falou, incrédula. Correto e errado. As palavras mais corretas são que ela usou seus poderes básicos de vampiro junto com raios para pisar no ar, uma técnica muito parecida com a que Victor usou, e você copiou na Tazia. Mas ao mesmo tempo, completamente diferente, afinal, por ela não ter o poder do raio por muito tempo, ela levou mais tempo para melhorar sua base. Então quando ela recuperou seus poderes, tudo que envolvia raio ficou mais fácil para ela. Então, em vez de pisar no ar como você faz, ela usou eletricidade estática para patinar no ar, aumentando ainda mais sua velocidade. Isso foi realmente uma benção disfarçada. As mulheres Fulger arregalaram os olhos quando ouviram o que Carmila disse, especialmente Victoria, que sempre foi desprezada por não ter raio para sua mãe. As palavras de Carmila tiveram muito peso para os Fulgers, afinal, ela foi quem teve mais tempo para desenvolver seus poderes, e se você contar esse tempo, com o tempo que ela passou observando Natasia, e observando Victor através de Natasia, sua experiência é muito valiosa. Atualmente, considero Victoria melhor do que todos nós no uso de raios, até melhor do que eu. Ela provavelmente só perde para Victor, mas não se compare a ele. Ele é um monstro talentoso que não tem apenas um poder principal como nós. Essas palavras não diminuíram o ressentimento que Victoria tinha em relação a Carmila, mas fizeram muito por ela. Ouvir sua própria mãe admitir que era boa em alguma coisa fazia-se sentir muito bem, a fazia-se sentir reconhecida. Ao ver o pequeno sorriso no rosto de Victoria, Carmila se sentiu ainda pior. Afinal, ela acabara de perceber que fazia muito tempo que não via sua filha mais nova com um sorriso genuíno no rosto. Parece que os dois novos membros do clã Fulger tinham muito a espiar. Nati precisava se reconciliar com Sasa, enquanto Carmila precisava se reconciliar com sua filha mais nova. Atualmente, quem tem mais poder entre nós é minha neta, Sasa. Quem tem mais controle é Victoria, e quem tem mais experiência sou eu. Precisamos juntar tudo isso em uma única combinação. Bem, em termos de poder, isso não seria o caso se eu tivesse no meu corpo antigo. Quando ela renasceu, seu corpo inteiro foi reiniciado. Ela literalmente precisou trabalhar em seu corpo desde o começo. É claro que seu novo corpo era melhor que o antigo,
e suas experiências a ajudaram muito, mas era um fato que ela perdeu muito poder nessa transição. Mas Carmila não se arrependeu, afinal, seu corpo atual lhe permite alcançar novos patamares. O treinamento que tive na Torre dos Pesadelos não foi suficiente para atingir toda a minha sensibilidade anterior, preciso de mais, pensou ela. Portanto, aplicaremos o que Victoria está fazendo, afinal, todos aqui já têm força física suficiente para fazer isso, só lhes falta o controle inconsciente que Victoria tem. Enquanto isso, Victoria tentará entender o que está fazendo, todo esse processo que você está fazendo inconscientemente. Por enquanto não há problema, mas ter controle do seu poder é sempre o melhor. Tosse, tosse. Sons de tosse foram ouvidos e as mulheres olharam para Violette, que em determinado momento apareceu ao lado de Sazi e Victoria. Desculpem-me por interromper o treinamento, mas vocês não estão esquecendo de algo. HHH hoje é a cerimônia. Natasia, Victoria e Sasa falaram ao mesmo tempo. Natasia correu em direção a Carmila e Nati. Vamos, mãe, e mais uma de mim, é hora da cerimônia. E espere. Não me empurre. Nati resmungou. A cerimônia não é só para as esposas. Disse Carmila. Sim. Então por que estamos indo? Perguntou Carmila. Claro que é para ter mais aliados. Natasia disse que ela pode não gostar muito do seu outro eu, mas isso e aquilo são duas coisas diferentes. Ela precisa de mais aliados. O plano de mandar todas as mulheres do clã principal para o Victor, hein? Agora me lembrei. Disse Carmila. Correto. Então, mãe. Deixe Victor te foder de uma forma bem bestial para que você possa engravidar e nos dar outra irmã. Tapa. Minha cabeça. Natasia grunhiu quando sentiu Carmila dar um tapa em sua cabeça. Controle sua perversão, mocinha. E me respeite, eu sou sua mãe. As crianças são muito parecidas com os pais, então o jeito que eu sou agora é como você realmente é. Natasia bufou. Sua velha enrustida. Os olhos de Carmila tremeram e então brilharam com o poder do relâmpago. Ela abriu a mão e o poder do relâmpago se formou em sua mão. O quê? Você quer lutar? Só saiba que eu não vou recuar. O corpo de Natasia também brilhou. Estrondo, estrondo. Um poder dourado aterrorizante saiu do corpo de Sasa e subiu em direção ao céu. Chega. Sua voz estrondosa ressoou por toda parte. As mulheres do clã Fulger encolheram-se ligeiramente quando ouviram a voz de Sasa. Tanto poder. Ter encontrado Victor tão cedo foi uma bênção para o seu desenvolvimento. Carmila pensou com um pouco de inveja. Os olhos de Sasa fixaram-se em todas as mulheres da sua família, então ela parou de liberar suas reservas de energia. Vamos, Darling deve estar nos esperando, ela ordenou. Certo, disse Nati. Victoria assentiu enquanto suspirava por não ter havido nenhuma briga. Minha filha é tão legal, tio. Natasia assentiu enquanto sorria. Carmila apenas revirou os olhos, mas um pequeno sorriso estava presente em seu rosto. Apesar de algumas reclamações, ela estava feliz que sua família estava unida. As mulheres começaram a seguir Sasa. Ao ver essa interação, Violette não consegue evitar sentir um pouco de inveja. Ela olha para a mãe e diz, Mãe, você não tem nenhum espírito da sua mãe ou irmã por aí? Talvez selado em algum lugar. Agnes contraiu os lábios, entendendo de onde vinha a pergunta de Violette. Eu não tenho uma, pelo que me lembro. Minha mãe e minha irmã morreram há muito tempo. Embora nada esteja certo, afinal, eu tinha uma sobrinha que eu nem sabia que existia. Ela disse, lembrando-se de Jessica. É uma pena. Violette deu de ombros. Quando será que os novos membros da nossa família vão aparecer? Pensou ela, lembrando-se da garota em cima do dragão na visão que tivera. Violette, você não vem? Sasa chamou. Sim, sim. Eu vou. Violette falou. Vamos, mãe. Milímetros. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 917. Dragão, dragão e mais dragões. Naquela manhã, a paisagem se descortinava com uma delicadeza única, como um romance finamente escrito. O sol começava sua jornada no horizonte, pintando o céu em tons pastéis e suaves. Os primeiros raios de luz tocavam a paisagem com uma carícia etérea, banhando-a com um brilho dourado. À margem do tranquilo rio, árvores majestosas inclinavam-se graciosamente, seus galhos quase roçando a água num gesto de carinho. As folhas,
como páginas de um livro, eram viradas pela brisa da manhã, revelando a história oculta da natureza. As montanhas, imponentes e enigmáticas, serviam de pano de fundo. Suas silhuetas se destacavam contra o céu, parecendo personagens misteriosos à espera de entrar na trama. Nuvens preguiçosas pairavam sobre os cumes elevados, projetando sombras em constante mutação. Os campos verdes se estendiam, um oceano de grama ondulante pontilhado de flores coloridas. Cada flor era uma personagem única, com suas próprias cores e aromas, desempenhando um papel especial nesta história. Os pássaros, criaturas novas e únicas criadas pelas deusas, eram como músicos talentosos, enchendo o ar com melodias encantadoras. Seus cantos criavam uma trilha sonora natural que se encaixava perfeitamente na paisagem, envolvendo em um abraço suave. E como se essa visão tivesse vindo diretamente do paraíso, havia lagos cristalinos onde cisnes brancos deslizavam graciosamente, deixando rastros de elegância na água. Cachoeiras, como cortinas veladas, derramavam suas águas cristalinas de altos penhascos, criando arco-íris efêmeros que pareciam tocar o céu. Borboletas violetas dançavam no ar como espíritos da natureza, suas asas brilhantes refletindo a luz do sol, iluminando as partes mais escuras da floresta com seu esplendor. Victor, com seus olhos de dragão, parou para contemplar esta paisagem, e com seus olhos de dragão superiores, ele pôde ver que cada novo animal criado aqui pelas deusas continha uma pequena quantidade de sua essência, e é por isso que alguns desses animais tinham a característica predominante de Victor, que é violeta, em alguma parte de seus corpos. Foi o caso das borboletas, que eram grandes e poderosas demais para serem chamadas de simples borboletas. Não importa o que seja, qualquer animal que entre em contato com essa natureza sofrerá mutações. Suas deusas estavam realmente fazendo um ótimo trabalho, elas estavam lentamente povoando este lugar com novos animais. Havia chegado a um ponto em que, se Victor olhasse mais profundamente em seus mares, veria novos peixes, peixes que jamais poderiam existir na Terra devido à rica natureza deste planeta. Victor estava preocupado que esses animais destruíssem a natureza. Não, ele não estava. Em todos os multiversos, universos, dimensões ou qualquer civilização, sempre foram os seres sencientes que destruíram a natureza, sendo os humanos um excelente exemplo. Victor não estava preocupado que isso acontecesse ali, pois, apesar de pertencer a uma raça senciente, não precisava explorar o planeta para adquirir riquezas. Ele poderia fazê-lo sozinho, com seu poder e de forma mais eficiente. Além disso, como um dragão, a própria natureza se beneficiava de sua presença. Na verdade, não seria exagero dizer que ele mesmo manteve este planeta funcionando, afinal, a energia que fluía de seu corpo alimentava o planeta. E essa mesma natureza se beneficiaria ainda mais quando suas esposas se tornassem verdadeiros dragões. Como seres da natureza, o ambiente seria enriquecido pela presença delas. Espere um segundo. Nesse cenário, não seria provável que ocorressem ainda mais mutações? Victor coçou o queixo enquanto refletia mais sobre isso. Ele se lembrava de ter visto algo semelhante em um jogo que havia jogado no passado. O que foi mesmo? Oh, Monster Hunter. Sim. Devido à natureza forte do planeta, criaturas gigantes começaram a aparecer, e os humanos deste mundo tiveram que se adaptar junto com a natureza para acompanhar. HMM. Não preciso me preocupar. Ele era literalmente o deus deste mundo, podia mudar qualquer coisa neste planeta. Além disso, a maioria dos habitantes deste planeta não seriam humanos, mas dragões e outras espécies poderosas, então tais preocupações não seriam necessárias. Na verdade, era bom que essas mutações estivessem acontecendo, dessa forma, ele teria mais unidades em seu exército. Ele começou a caminhar de volta enquanto observava a natureza ao seu redor, seus olhos alcançando reinos de observação que deixariam muitos deuses com inveja. Como um dragão e um deus da mais alta importância, ele podia ver a verdade do mundo ainda mais do que antes, e por causa dessa habilidade, ele podia dizer que este lugar é verdadeiramente abençoado. Tudo neste planeta era nutrido pelo núcleo, que eram as chamas do dragão de Victor. Apesar de serem bastante destrutivas, essas chamas também eram ricas em nutrientes. Afinal, o fogo não só destrói, como também cria vida. Uma chama de ordem superior como a dele não era diferente. O planeta não é apenas mais forte que a Terra devido à sua construção e às minhas chamas,
Mas seu núcleo é ainda mais quente que o da Terra. E apesar do núcleo ser mais quente, de alguma forma, ele não prejudica o planeta em si porque ele é mais resistente que o normal. Tudo estava em tão perfeito equilíbrio para tornar este lugar um paraíso que Victor ficou sem palavras. Ele não conseguia acreditar que ele e suas esposas tinham criado este lugar. Balançando a cabeça de um lado para outro para dissipar esses pensamentos inúteis, ele continuou sua caminhada até entrar em uma área aberta criada exclusivamente para esse tipo de evolução. Com seus sentidos abrangendo todo o planeta, ele viu que suas esposas estavam se preparando, algumas já estavam vindo em sua direção. Como elas levariam algum tempo para se juntarem a ele por completo, Victor decidiu descansar um pouco. Lentamente, sua forma começou a mudar, seu corpo cresceu, escamas apareceram em sua pele, suas presas se afiaram e garras se formaram em suas mãos. Em menos de 5 segundos, uma montanha negra com tons violetas emergiu em meio àquela paisagem paradisíaca. Ao completar sua transformação, Victor olhou para seu corpo com curiosidade. Devido a limitações de espaço, ele não permaneceu em seu tamanho máximo, que era de 500 metros, mas sim a uma altura de apenas 100 metros, que era seu tamanho mínimo. Crescer mais do que isso seria inconveniente. Como um metamorfo, ele poderia assumir o tamanho do planeta em sua forma de dragão se quisesse, mas não via necessidade disso. Nem sempre tamanho era sinônimo de poder. Em sua forma de 500 metros, ele havia comprimido todo o seu poder, tornando-se essencialmente uma força incontrolável da natureza. Victor deitou-se no chão com o peito voltado para baixo e logo começou a explorar sua forma de dragão com mais calma. Seus olhos gigantes de dragão olharam para o lado e, no momento seguinte, uma esfera de água apareceu do nada, e então essa esfera de água se transformou em vários elementos: fogo, terra, vento, relâmpago, magma, gelo, escuridão, vazio, espaço, tempo, luz. Então, começou a se transformar em vários metais e minerais, incluindo aqueles criados por humanos usando outros metais. Ele podia criar qualquer coisa, do ferro ao metal divino. Nessa forma, e ainda mais fácil controlar meus poderes. Sua voz áspera e pesada ressoou ao redor, deixando Victor se sentindo um pouco estranho. Ele não se lembrava de sua voz ser tão rouca e imponente. Testando, testando, 1, 2, 3. Fazendo alguns testes de voz, ele tentou se acostumar com a mudança abrupta de tom. Enquanto realizava os testes, ele notou algo. A natureza ao redor simplesmente começou a se mover em sua direção. Plantas, solo, animais e até mesmo o ar começaram a se mover em sua direção, como se o abraçassem e dissessem: "Bem-vindo ao lar." Victor presumiu que se permanecesse nessa posição por centenas de anos, todo o seu corpo seria coberto pela vegetação ao redor. Victor não soube como reagir por alguns segundos, até que simplesmente deu de ombros e olhou para a paisagem distante. De um lado, havia uma árvore vermelha gigante, e do outro, uma árvore semelhante, mas com uma vegetação mais verde típica. Eram réplicas dos corpos de Roshan e Amara, afinal, seus corpos principais estavam em sua alma. Roshan e Amara apareceram na frente de Victor. "Isso é bastante invejável", murmurou Amara enquanto olhava para Victor. N1N. Sim, Roshan não pôde deixar de concordar nesse aspecto específico. Victor piscou. Embora seu rosto de dragão não pudesse demonstrar emoções como um humano, seus sentimentos foram compartilhados com as duas mulheres à sua frente, para que elas pudessem sentir sua confusão. "O que você está falando?" "A natureza te ama, querida, ainda mais do que a nós." Roshani fez beicinho. "É por isso que sentimos inveja. Em comparação, sua presença é como a de nosso pai, e como a natureza escolhe seus favoritos, ela sempre gravita em direção àqueles que mais ajudam, o que significa você e nosso pai." Não entendo, não deveria ser o contrário?" perguntou o Victor. "Afinal, você é a árvore do mundo." "Exatamente, mas não estamos tão profundamente conectados a este planeta quanto você. Estamos na sua alma, nutrindo seu corpo com energia positiva e negativa, e seu corpo está conectado aos planetas, nutrindo-os", explicou Roshani. "Então, para a natureza, você é a árvore do mundo, não nós." Amara acrescentou e explicou melhor. "Além disso, como nossas energias opostas estão constantemente em equilíbrio dentro do seu corpo, a sua energia é ainda mais preferível do que a nossa, que tem apenas uma característica."
Por isso, comparamos você ao nosso pai. A única diferença entre vocês dois é que vocês têm energia positiva e negativa, enquanto ele tem a energia primordial que pode ser transformada nessas duas energias se desejar. Roshani concluiu. Entendo. Nesse caso, por que não me ocorreu quando eu estava na minha forma humana? Porque seus poderes foram contidos, respondeu Roshani. Oh! Na forma de dragão, seu próprio corpo é seu poder, você não pode contê-lo mesmo se quisesse, explicou Roshani. Victor estreitou os olhos um pouco e tentou conter seu poder, mas como Roshani havia dito, era impossível. Ele poderia reduzir a produção de energia, mas não poderia simplesmente interrompê-la. Seu corpo agora era como uma bateria de energia em constante funcionamento. Entendo. Para manter esse corpo gigante funcionando, é preciso muita energia, então é impossível parar completamente, hein? Correto. Amara e Roshani falaram em concordância. 1. Sugiro que você se acostume mais a usar sua forma de dragão, afinal, é uma de suas verdadeiras essências, disse Roshani, enquanto Amara estremeceu levemente com o assunto. Com sua evolução, a alma de Victor ganhou duas essências verdadeiras que refletiam sua alma. Uma era seu corpo de dragão, enquanto a outra era aquele horror cósmico sem forma exata. Na verdade, alguém poderia argumentar que o horror cósmico era sua verdadeira essência, e a forma de dragão era apenas uma casca, mas isso não era totalmente correto. Afinal, a alma de Victor tinha a aparência de um dragão externamente, enquanto internamente tinha a aparência daquele horror cósmico, então ambas eram suas verdadeiras formas. É verdade. Não é como se eu pudesse treinar com a outra forma, certo? De fato. Para usar essa forma, você precisa estar em um local completamente isolado, ou sua mera presença deixaria qualquer ser senciente louco, explicou Roshani. Victor assentiu. Embora eu prefira minha forma humanoide, afinal, posso usar minhas técnicas de artes marciais nela. Mas não vou negligenciar meu lado dragão. Sinto que posso fazer muito mais nesta forma do que no humanoide. Isso ocorre porque sua alma se alinha com seu corpo nessa forma, então a transição de poder é mais suave e sem fadiga, disse Roshani enquanto examinava o corpo de Victor. Pense nisso como duas engrenagens funcionando corretamente, enquanto na sua forma humana, embora funcione, não é tão eficiente. Por isso, mais coisas estão abertas para você nesta forma do que na outra, explicou Mara. Victor assentiu em concordância. Enquanto discutiam, presenças começaram a ser sentidas, fazendo com que os três parassem de falar e olhassem na direção do grupo. Logo, um grupo de mulheres lideradas por Violette chegou, e sua primeira reação foi de choque ao ver o rosto de dragão de Victor. Jeanne, Rose, Morgana, Zaladrak, Afrodite e Scatache sentiram um arrepio na espinha ao ver Victor naquela forma. Respiraram fundo para sentir seu cheiro e, quase instantaneamente, entraram em um estado de excitação e animação. Suas características de dragão, que estavam ocultas, emergiram inconscientemente ao olharem para Victor. Querido, você está realmente lindo nessa forma, Violette expressou com um sorriso amoroso no rosto. Querido, você está realmente lindo nessa forma, Violette expressou com um sorriso amoroso no rosto. Obrigado. Victor sorriu levemente, revelando dentes que poderiam facilmente destruir montanhas. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 918. Dragão, dragão e mais dragões. Victor esperou um pouco enquanto suas esposas admiravam sua forma de dragão, uma admiração que aumentou um pouco o ego de Victor. Então ele decidiu não retornar à sua forma humanoide por enquanto. Victor levantou a cabeça, notando que mais pessoas haviam chegado. Ele ergueu suas sobrancelhas inexistentes e perguntou, Saz e Natasia, por que elas estão aqui? Carmila e Nati tremeram levemente sob o olhar do dragão. Mesmo que ele não estivesse fazendo nada, apenas olhar para elas instintivamente as fazia sentir perigo existencial. Além disso, com apenas um olhar, Carmila percebeu que, não importava o que fizesse, não seria capaz de derrotar aquele ser, um sentimento que Nati também compartilhava. Bem. Enquanto Saz estava prestes a dar uma explicação detalhada, Natasia interveio e falou como se estivesse explicando tudo, para a família. Victor focou o olhar na sorridente Natasia e sentiu suas emoções através do vínculo entre eles. Entendo. Ele fechou os olhos e depois os abriu, olhando para os dois. Comportem-se, ok?
Se sim. Ambos só conseguiram confirmar com gagueira. O mu. O fator intimidador de falar nesta forma é outra coisa, Victor pensou internamente. O olhar de Victor mudou de Carmila e Naty para os outros presentes. Ele olhou para Astia, que estava corando e sendo abraçada por uma Afrodite animada, e então seu olhar foi para Ana, Maia e Taza. A presença de sua mãe era compreensível, ele a havia convidado. Mesmo que ela não atendesse aos requisitos no momento, para Victor, isso não importava. Ele poderia amadurecer a alma dela com suas bênçãos divinas, e ela poderia mudar de raça. Mas por que Maia e Taza estavam ali? Começando por Taza, que era progenitora de uma raça, ele nem sabia se ela poderia mudar de raça agora. Afinal, nenhum progenitor havia tentado transformar outro progenitor em membro de sua própria raça. Pelo que Victor entendia, se um progenitor fizesse isso, uma luta de dominância entre os dois progenitores ocorreria. E aquele que perdesse se transformaria na raça do seu oponente. Mas, em troca, o progenitor perderia seu status especial de progenitor. Claro, a situação seria diferente se Taza tivesse um espírito heróico que também fosse um progenitor, como Medusa. Falando em Medusa, Victor se perguntou se ela gostaria de um novo corpo. Os olhos de dragão de Victor se voltaram para Roberta por alguns segundos. Acho que nenhum dos dois aceitaria, pensou Victor. Medusa e Roberta coexistiam muito bem em um único corpo, sem contar que, na maioria das vezes, Medusa era bastante preguiçosa, então permanecer no corpo de Roberta era mais interessante para ela do que ter seu próprio corpo. Victor conhecia sua esposa bem o suficiente para deduzir facilmente suas respostas. Victor perguntou a Taza, você veio observar? Sim, não é todo dia que você vê um bando de dragões verdadeiros nascendo, sabia? É um evento raro, respondeu Taza. Victor assentiu, achando que fazia sentido. Então olhou para Maia. E você? É claro que vim para me tornar um dragão. Ponto. Essas palavras foram inesperadas tanto para Victor quanto para as outras mulheres que conheciam Maia e seu orgulho por sua raça. Achei que você continuaria como lobisomem, Maia, Leona perguntou enquanto se aproximava dela. Infelizmente não. Há simplesmente muitas vantagens inerentes para eu ignorar esta oportunidade. Além disso, não precisarei mais depender do número de meus betas para ganhar força extra. Ela estreitou os olhos. Este era um ponto que ela não gostava em sua raça. Os dragões não só tinham um corpo mais forte que os lobisomens, como também eram naturalmente mais conectados à natureza do que os próprios lobos, o que significava que podiam controlar a criação, desde que fossem proficientes nela. É claro que tal controle não estaria no mesmo nível do progenitor dragão, mas era autossuficiente para interagir com todos os elementos. Um exemplo disso foi Scatashi. Apesar de seus principais elementos serem controle de fogo e gelo, ela ainda conseguia controlar a criação em menor escala. Afinal, ela também era um dragão verdadeiro. Inesperado. Pensei que você não tomaria essa decisão. Não sou tolo. Consigo ver que, no futuro, nossos inimigos serão mais do que meros mortais, então ter todas as vantagens é essencial. Não me importo em perder algumas características que sempre me acompanharam para ganhar este poder. Essas palavras fizeram as orelhas de Raposa de Aruna se contraírem um pouco. Era justamente por essa razão que ela estava ali. Você tem razão, concordou Victor, chamando a atenção de todos. Mas parece que vocês estão entendendo errado alguma coisa. Vocês não vão perder nada. Basicamente, um progenitor tem duas maneiras de aumentar sua população. O primeiro método é o método tradicional que todos conhecem. Acasalamento quente e fumegante, disse Maria, arrancando um sorriso de Agnes, Afrodite, Natasia, Naty, Morgana e das mulheres que eram mais abertas sobre seus desejos. Em contraste, Ruby, Jeanne, Ana, Kaguya, Sasa, Stia e as mulheres mais conservadoras estreitaram os olhos para ela. Ponto exatamente, Victor quis corrigi-la, mas ela não estava totalmente errada, então ele simplesmente ignorou. O segundo método é o progenitor infundir a essência de sua própria raça em outra raça. Tipo o que os progenitores lobisomem e vampiro fazem, certo? Perguntou Taza. Correto. Mas há um porém, neste segundo método, 1% da essência da raça original permanece. Esse 1% contém todo o conhecimento, personalidade e essência que fazem de você. Bem, você.
A menos que algo extraordinário aconteça, como ser completamente refeito como aconteceu comigo, esse fato não mudará. Devido às suas várias metamorfoses, aquele 1% que há muito tempo tornava Victor um humano fundiu-se completamente com sua essência de dragão. Tecnicamente, Victor era agora 100% um dragão de sangue, uma raça resultante da fusão perfeita entre vampiros nobres e dragões. Mesmo quando me tornei um progenitor dos vampiros, na época, não perdi aquele 1% que me tornava um membro da raça humana. Afinal, a mudança não foi tão profunda quanto a da minha transição para um dragão. Ao se tornar um dragão e depois um deus dragão, não apenas sua alma mudou completamente, mas a essência de sua alma também mudou completamente. Então, mesmo que você se torne um dragão de sangue, o 1% que o torna um lobisomem não desaparecerá. E como dragões de sangue também são metamorfos, você pode manter suas características de lobo, se desejar. É bom saber que não vou perder nada. Maia assentiu. Mas não pretendo manter minhas características de lobisomem. Ela olhou para Gianni, Afrodite, Morgana, Rose, Zaladrake, Skatashi e depois de volta para Victor. Os seres mencionados exibiam orgulhosamente seus status de verdadeiros dragões. Ela queria fazer o mesmo e se sentir parte da família. Afinal, o nome da facção é o Ninho do Dragão. Seria simplesmente errado para ela ser uma lobisomem neste lugar quando todos ao seu redor eram verdadeiros dragões. Muito bem. Faça o que te deixa mais confortável, disse Victor. Eu vou. Maia sorriu gentilmente. Então ele olhou para Aruna. Você compartilha da mesma opinião, Aruna? Sim. Mas continuarei a usar minha forma antiga quando necessário. Afinal, Darlene gosta das minhas caudas. Ela sorriu levemente enquanto suas caudas esvoaçavam atrás dela. Bem, isso é verdade. Victor não negou. Vamos começar o ritual. Os enormes olhos violetas de Victor brilharam com poder, e logo, todo o ambiente ao redor começou a mudar. Estamos no ar? Perguntou Lacus. N01. Então foi assim que os Vingadores se sentiram quando lutaram naquela ilha flutuante com aquele robô, disse Pepper, refletindo. Lacus e Siena reviraram os olhos ao ouvir as palavras da irmã mais nova. Skatashi, Zaladrake, sustentem as runas. Vamos lá, disse Skatashi. Zaladrake assentiu. Em seguida, os dois voaram para longe da ilha flutuante, e várias runas foram lançadas na ilha improvisada. Victor olhou para baixo, especificamente para o local de onde ele havia arrancado aquele enorme pedaço de terra. Usando seus poderes sobre a natureza, Victor começou a restaurar a área que havia sido destruída para uma cópia exata do que estava no ar agora. Então ele olhou para a terra ao redor. Isso não será forte o suficiente para dragões verdadeiros. Victor tocou suavemente o chão com sua garra e, no momento seguinte, toda a terra ao redor se transformou em pura matéria divina. Dragões são tão poderosos. Taza não pôde deixar de comentar diante dessa simples demonstração de controle da criação. As mulheres ao redor não puderam deixar de concordar com Taza. Ele havia literalmente transformado terra em pura matéria divina. A economia do mundo sobrenatural entraria em colapso apenas com esta terra flutuante. Você ainda não viu nada, sorriu Violette. O poder do dragão do caos vai além disso. Kaguya olhou para Violette com uma expressão neutra, mas não fez nenhum comentário. No entanto, a empregada perfeita continuava observando. Ainda acho que não é o suficiente, disse Victor enquanto arranhava o chão, percebendo que pequenos danos estavam sendo causados. Ele tocou o chão novamente com sua garra, e o metal infernal se fundiu com o metal divino, fundindo-se completamente em um novo material ainda mais resistente do que antes. Viu? Violette riu ainda mais quando viu seu marido criar um material que essencialmente tinha aspectos positivos e negativos. Diante desse absurdo, as mulheres, que já estavam acostumadas a ver Victor desafiar o bom senso, apenas suspiraram e trataram a situação como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, Maia, Taza, Amaterasu e Velnora ficaram boquiabertas com a cena. Os motivos para Maia, Taza e Amaterasu pareciam os mesmos, mas para Velnora, era diferente. Ela estava em choque porque vira duas energias completamente opostas criarem algo que novo, o que deveria ser impossível. Então é por isso que ele é chamado de Deus Dragão do Caos, hein?
pensou Velnora. Victor raspou o chão novamente e assentiu satisfeito ao ver que não havia dano algum. Esse gesto aparentemente simples estava aplicando uma força considerável, e se ele não conseguia causar danos significativos, significava que o material era muito resistente. Vamos começar. O primeiro grupo será composto por Sasa, Natasia, Ruby, Violette, Agnes, Leona, Kaguya, Ana, Natalie e Eleonor. As mencionadas, por favor, fiquem do lado direito. Victor apontou para o seu lado direito. Ponto 1. Eu também. Natalie apontou para si mesma, chocada. Ela pensou que só ia ficar olhando. Claro, eu já disse, certo? Suas capacidades continuarão existindo com você, pois, ao contrário dos vampiros nobres, os dragões são compatíveis com todos os poderes. Portanto, seus poderes de espaço e tempo não serão enfraquecidos ou perdidos. Na verdade, eles provavelmente ficarão ainda mais fortes. Então pare de enrolar e vá para o lado certo. Se sim. Natalia superou seu estupor e rapidamente seguiu o grupo. O segundo grupo será composto por Siena, Lacus, Pepper, Victoria, Carmila, Natasa, Nati, Mai e Aruna. Por favor, fiquem na minha frente. Sim. Enquanto as meninas se movimentavam, Victor disse, a terceira turma é composta por Maria, Roberta, Bruna, Eve, Mizuki, Lili, Vini, Helena, Vaper e Aline. Por favor, fiquem do lado esquerdo. Certo, mestre. 1. Ok, querido. Sons de confirmação ressoaram pela ilha e, logo, o grupo mencionado caminhou em direção a Aruna. O quarto grupo é composto por Estia, Nyx, Gaia, Perséfone e Amaterasu. Como vocês são deusas de alto nível, vocês são as últimas, pois seu processo é mais complicado. Ok, Vic, Nyx assentiu. Então o dia finalmente chegou. Gaia suspirou. Ela sabia que, já que fora capturada, não poderia escapar. Não que ela estivesse reclamando, afinal, o lugar era agradável, o homem era bonito e ela não precisava se vingar de seus filhos traiçoeiros. Como é saber que você vai ficar arrasada de novo? Disse Afrodite. Gaia estremeceu ao ouvir a voz repentina de Afrodite e bufou. Pare com essas palavras rudes, Afrodite, tenha um pouco de decência. Fufufufu. Afrodite apenas riu enquanto olhava para Gaia com um olhar cúmplice. Ela sabia muito bem o quão carente a deusa mãe era. A deusa mãe corou levemente. Ela odiava não conseguir esconder nada da deusa do amor. Espera, eu também. Pensei que estava aqui só para assistir. Perséfone disse em choque, um choque que também foi compartilhado por Amaterasu. Afinal, ela era apenas uma aliada que havia se juntado recentemente ao grupo. Eu também quero saber. Não é muito cedo. Victor olhou para as deusas com um olhar inexpressivo. Eu já disse, né? É impossível escapar de mim. Estia corou furiosamente e olhou brevemente para Afrodite, que apenas fez um sinal de positivo com o polegar, encorajando a deusa. Mas, é muito cedo, deveríamos. Amaterasu gaguejou. Fique de prontidão, mulher. Victor revirou os olhos. Ok. Perséfone sentiu-se em conflito. Ela queria dizer algo, mas então ouviu Victor dizer. Conversaremos mais tarde. Ponto milímetros. Velnora, o que você acha? Victor olhou para a mulher alta. Vou permanecer como estou até ter certeza absoluta de que não perderei minha habilidade. Victor bufou. Você não acredita no que eu digo? Eu já disse que dragões são compatíveis com todos os poderes. Você subestima os seres da natureza. O problema é que meu poder não é exatamente voltado para a natureza, mas para a tecnologia, respondeu Velnora. Velnora, a tecnologia também faz parte da criação. Deixe-me reformular para ver se você entende melhor. Os dragões são os seres mais compatíveis com a criação que já existiram ou existirão. Tudo na criação é compatível com a nossa existência. Velnora agora entendi o que Victor queria dizer. Espera aí, isso não é um poder avassalador? Esse tipo de poder não atrairá a atenção dos seres primordiais? Claro que sim. Eles já estão aqui, observando tudo para ver se eu quebro o acordo. Victor revirou os olhos. Essas palavras fizeram as meninas procurarem por elas, mas não conseguiram encontrar nada. Não se preocupe, você não vai conseguir senti-los. Só a Jeanne ou eu conseguimos senti-los no momento.
As meninas olharam para Jeanne, que flutuava à distância, e a mulher apenas assentiu, indicando que ele estava certo. Que acordo? Perguntou Veonorá. Só posso transformar minha família em dragões verdadeiros. Seres não tão próximos de mim terão que ser um dragão comum ou uma subespécie de dragão, mas não um dragão verdadeiro como nós. Veonorá corou levemente e arregalou os olhos. Mas você me rejeitou. Sim. Victor sorriu. Tem certeza? Veonorá pensou nas palavras de Victor e, apesar de ele ter dito isso a ela, suas palavras não tinham um tom definitivo ou sério. Ele estava claramente brincando com ela. Veonorá corou ainda mais quando percebeu que não tinha notado isso. Então, você vai aceitar ou não? Eu vou. Então vá para o grupo de Estia. Milímetros. Lilith, que observava tudo, olhou para Tasa. Então somos os únicos que ficaram de fora. Bem, nós somos progenitores. Sinto-me em conflito com isso. Não gosto da sensação de ser excluído de algo, mas também não quero perder meu status de progenitor. Tasa concordou com a Lilith. Vamos começar. Os olhos de Victor brilharam. Isso pode doer um pouco, mas aguente. Sentindo como era mais fácil fazer o que estava prestes a fazer, Victor ficou emocionado. Embora eu tenha tomado essa decisão com base no meu ego, fiz a coisa certa ao assumir a minha forma de dragão. Tudo ficou mais tranquilo e fácil. 3 círculos mágicos violetas gigantes com runas dracônicas apareceram abaixo dos 3 primeiros grupos. Victor começou a falar com a autoridade dos começos e da negatividade, que o mundo conhece uma nova era. Ah! Meu corpo está brilhando, comentou Pepper, animada. O poder avassalador está chegando, meninas. Devo gritar como uma Saiyajin? Pepper, calhe a boca. Sienna se agachou, abraçando o próprio corpo. Todo o seu corpo estava fervendo como se ela estivesse em um vulcão. Lacus começou a tossir enquanto se agachava, mas nada saiu de sua tosse. Quando ela tossiu com mais força, uma névoa pura escapou de sua boca. O quê? Ela olhou para o próprio corpo e viu que estava se transformando em pura névoa. O que está acontecendo comigo? Comentou em pânico, um pânico que gradualmente começou a desaparecer quando seu ser foi inteiramente coberto pela névoa. Eu me sinto estranha. O que é isso? Sasa disse enquanto olhava para as próprias mãos. Estrondo, estrondo, estrondo. Os corpos de Sasa, Carmila, Victoria, Natasia e Nati começaram a ser cobertos por raios até que se tornaram seres de poder elemental puro. A linhagem espiritual de nosso ancestral. Carmila murmurou em choque enquanto olhava para seu corpo. Minha linhagem de monstros está sofrendo mutação. Eleonor olhou para si mesma quando viu que sua linhagem de monstros estava sendo aprimorada. Comentários semelhantes começaram a ser ouvidos por toda parte. Aruna notou que uma cauda extra havia crescido atrás dela e se sentiu mais forte. Ela também sentiu como se estivesse batendo em uma parede que bloqueava seu progresso, uma parede que havia sido quebrada à força por algo novo dentro dela. O caminho para a divindade foi aberto à força. Aruna murmurou em choque ao ver seu caminho aberto, mas ainda sem nenhum conceito. Ela já era uma deusa, mas uma deusa sem um conceito para exercer. Ela precisava se compreender para adquirir sua própria divindade. A passagem pode estar aberta, mas a autocompreensão ainda era essencial. Victor sorriu largamente. A era dos verdadeiros dragões. Gritos dolorosos começaram a ser ouvidos, gritos de dor que lentamente se transformaram em vários rugidos unificados que ecoaram por todo o mundo interior de Victor e, consequentemente, o inferno, Samar, Rouxinol e o panteão egípcio antigo conectado ao Victor também ouviram esses rugidos. A realidade tremeu e quase se despedaçou diante de tantos seres poderosos reunidos em um só lugar. Rouxinol. Ao ouvir aquele rugido que parecia ecoar por todo o planeta, Vlad sentiu um tremor em sua existência. Sua pele estava fria e seu coração batia muito rápido. Ele não mentiria. Estava assustado, muito assustado. Ele realmente fez isso, disse Vlad enquanto controlava suas emoções. Sim, de fato, Alexios falou em um estado semelhante ao de Vlad. Uma estimativa de quantos dragões verdadeiros ele terá. Se você levar em consideração as mulheres com quem ele tem parentesco e que eu conheço. Mais de 30, com certeza. Mais de 30 dragões verdadeiros. A maioria deles sendo dragões fêmeas temperamentais. O mundo vai acabar,
não é? Ele comentou, cansado. Provavelmente. Mas uma coisa é certa, só Victor consegue lidar com tantas mulheres perigosas. Vlad sentiu solenemente. Por um momento, tentou imaginar se casar com várias mulheres com temperamento igual ou pior que o de Skatashi, e não conseguiu evitar um arrepio. Isso é muito problemático. Esse tipo de relacionamento não era algo que ele conseguiria lidar. Afinal, ele não era normal como Victor. Envie meus guardas reais, acalme as massas. O que devemos dizer aos líderes dos nobres clãs de vampiros? A verdade. Vlad não via sentido em esconder informações que todos logo saberiam. Como desejar, meu mestre. Alexios curvou sem respeito e saiu. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 919. Dragão, dragão e mais dragões. 3 Assim que os rugidos cessaram, vários ovos de cores diferentes começaram a se formar ao redor. Ah! Victor olhou curiosamente para o fenômeno. O que aconteceu, Victor? Eles falharam? Perguntou Skatashi. Eles não falharam. O que está acontecendo é que seus corpos estão se refazendo do zero. Hã? Mas isso não aconteceu conosco, disse Morgana. Lembro-me de nossos corpos se reconstruindo lentamente depois de nos transformarmos em dragões. Victor assentiu, ele claramente se lembrava desse fato também. As divindades de Victor de alguma forma influenciaram as meninas, disse Afrodite. E por causa disso, o processo delas de ganhar um corpo de dragão foi mais rápido que o nosso. Lembre-se de que, quando Darling nos transformou em dragões, ele ainda era um mortal, não um deus como é agora. Portanto, a situação deles e a nossa são completamente diferentes. Entendo. Skatashi suspirou aliviada ao ver que suas filhas estavam bem. Então, o que devemos fazer agora? Jeanne perguntou. Continuamos o ritual. Victor disse enquanto voltava seu olhar para as deusas. As deusas engoliram em seco, nervosas, quando viram o olhar de Victor sobre elas. Venham um pouco mais para cá, disse Victor, apontando para um lugar longe das meninas que estavam nos ovos grandes. As deusas assentiram e caminharam em direção ao local indicado por Victor. Quando se reuniram ali, Victor começou a explicar. Ao contrário dos mortais, os seres divinos são um pouco mais complexos para mudar de raça devido às suas próprias divindades, que podem interferir no processo. Portanto, peço que você faça o mesmo que Afrodite fez. Durante o processo de transformação de seu corpo e alma, você deve se concentrar em não usar suas divindades. É claro que eu auxiliarei no processo. Você entende? Sim. Todas concordaram com a cabeça. Como todas eram deusas ancestrais, sabiam muito bem do que Victor estava falando. Ótimo. Vamos começar. Assim como antes, um círculo mágico começou a se formar sobre as deusas. Victor focou seus olhos em suas almas. Graças ao seu imenso controle sobre elas, vindo diretamente de seus poderes como progenitor dos vampiros e deus da negatividade, ele pôde ver mais facilmente a conexão entre a divindade e as almas das deusas. Embora fosse mais fácil agora devido aos seus novos poderes, isso não significava que o que ele estava prestes a fazer não fosse complexo. Por isso, ele deixou as deusas serem as últimas a serem transformadas. Velnora estreitou os olhos levemente quando sentiu alguém invadindo profundamente sua alma e, instintivamente, usou sua própria divindade para se proteger dessa intrusão, mas as próximas palavras de Victor a fizeram relaxar um pouco mais. Não resista. Não pretendo lhe fazer mal, este é um processo necessário. Certo, disse Velnora. Assim que seu corpo começou a ser coberto por uma luz azul, Velnora pôde sentir claramente as estruturas internas de sua existência sendo mudadas. Incrível. Ser capaz de mudar até mesmo alguém como eu, que já atingiu o auge da sua existência. O poder dele é muito forte e intrusivo. Isso seria muito perigoso se ele não fosse um amigo. Velnora conseguia imaginar claramente o tipo de dano que alguém com esse tipo de poder poderia causar aos deuses. Ele poderia remodelar completamente um ser inteiro em algo que se adequasse às suas preferências. Um poder ainda pior do que lavagem cerebral. Rouxinol, capital real. Enquanto Victor realizava o ritual com suas esposas, em Nightingale, uma mulher com longos cabelos castanhos e olhos castanhos estava no topo de um prédio, olhando para os nobres vampiros com um olhar calculista. Apesar de estar em um dos lugares mais visíveis de Nightingale, nenhuma das forças de Vlad pareceu notar a mulher,
Era como se ninguém pudesse vê-la. TSK, eu o perdi de vista. Ele é tão poderoso que pode simplesmente desaparecer assim do nada? Perguntou a mulher. De repente, outro rugido ensurdecedor de vários dragões ecoou ao redor. HMM. A mulher tocou o queixo e disse, desta vez, o rugido continha mais poder e um toque de divindade. Mas há algo estranho, não consigo localizar a fonte desse rugido. Com um aceno de mão, runas começaram a aparecer ao seu redor, e ela tentou mais uma vez rastrear a origem do rugido, mas, assim como antes, nada aconteceu. Embora suas tentativas não tivessem sucesso, isso não diminuiu a determinação da mulher em descobrir a origem daquele rugido. Ela sabia que aquele rugido vinha de outra dimensão, mas essa dimensão parecia não existir neste planeta. Mas se essa dimensão não existisse neste planeta, como poderíamos ouvir os rugidos dos dragões? Pensou ela. Ah! O que é isso? Estou com medo. Esse sentimento opressivo. Onde está o rei? O que ele está fazendo? Calma, pessoal. Ah! Vamos contatar as autoridades. Eu disse, fica calmo, porra. E para de gritar. Eles agem como galinhas sem cabeça. O que está acontecendo? Por que estão com tanto medo? A mulher falou, mas, mesmo falando em voz alta, ninguém conseguia ouvi-la. Isso porque o dragão de sangue tem laços profundos com os vampiros nobres. Então o rugido de vários dragões da mesma espécie é como se vários vampiros nobres de nível superior os estivessem suprimindo. É por isso que eles têm medo. A mulher de cabelos castanhos estremeceu ao ouvir aquela voz repentina perto dela. Rapidamente, virou o rosto e viu uma mulher com longos cabelos ruivos flamejantes flutuando ao seu lado. Ela usava uma roupa preta justa que mais parecia uma camisa de força devido ao seu tamanho. Você é Kali. Prazer em conhecê-la, Dunskite. Dunskite engoliu em seco quando se viu diante da deusa da destruição, que também era a deusa da escuridão e da morte, embora seu domínio principal fosse, sem dúvida, a destruição, como evidenciado pela aura opressiva de destruição ao seu redor. Com apenas um olhar, Dunskite percebeu que a estranha vestimenta que usava servia para impedir que sua divindade afetasse o ambiente ao seu redor como uma forma de limitação. Seu corpo estava tão cheio de poder que nem era engraçado, só de estar perto da mulher, ela sentia arrepios na espinha. Mesmo com essa roupa estranha, o corpo bem proporcionado da mulher não podia ser escondido, ela era realmente uma beleza. Prazer em conhecê-la, Kali. Foi tudo que Dunskite conseguiu dizer para aquela mulher, sem dúvida, mais poderosa. Kali assentiu enquanto olhava ao redor. Ao contrário de Dunskite, ela não tentava esconder sua presença agora como antes, embora fizesse um esforço tremendo para regular a quantidade de poder divino que vazava de seu corpo para evitar ferir inadvertidamente os seres ao seu redor. Mesmo com essa roupa, seu poder não era completamente suprimido, e ela não conseguia interagir com as coisas ao seu redor se não quisesse destruí-las. Aposto que você está aqui pelo Victor, certo? Sim. Esse simples sim fez Dunskite suspirar interiormente. Victor era um grande pecador por atrair a atenção daquela mulher, não era? Embora eu seja a mesma. Ela saiu de sua reclusão para estudar as runas dracônicas de Victor. Sua obsessão acabou superando seu desejo de reclusão. Um portal apareceu a uma pequena distância de Kali, e dele surgiu Vlad com um olhar muito sério enquanto olhava para Kali. Bem, quando ela não estava tentando se esconder, a resposta era rápida. Embora fosse ineficiente, pensou Dunskite, ligeiramente decepcionado com o sistema de defesa de Vlad. Embora não fosse realmente culpa de Vlad, ele sempre confiara muito mais na defesa de Alexios contra Rouxinol e negligenciara algo tão poderoso quanto as runas. As runas do meu discípulo teriam sido suficientes para esse tipo de vigilância. Ele não precisaria usar aquele garoto por tanto tempo. Dunskite pensou, ciente de que mesmo se Vlad fizesse isso, ele ainda confiaria mais em Alexios do que nas runas de Skatashi. O homem tinha problemas de confiança. Quando Vlad estava prestes a falar, Kali falou primeiro, interrompendo-o. Traga-me Victor, Vlad, disse Kali em tom neutro. Shiva sempre falara muito bem do amigo de Vlad, então não tinha más intenções em relação ao vampiro mais velho. Vlad ergueu uma sobrancelha. Com quem estou falando? Kali. Uma resposta simples, seguida por um vazamento intencional de aura que destruiu completamente tudo em um raio de 1 metro.
O silêncio se instalou enquanto Vlad arregalava os olhos. Ele não duvidava da afirmação da mulher. Só ela e Shiva possuíam uma divindade de destruição tão forte, e mesmo sem tê-la conhecido pessoalmente devido à sua reclusão, ele ainda conhecia sua característica mais marcante, que havia sido mencionada pessoalmente por seu amigo. Agora ele se lembrava claramente das palavras de Shiva para ele. Divindade? Shiva riu. Meu amigo, quando se trata de divindade, estou muito atrás de Kali. A divindade dela é tão forte que afeta o ambiente ao seu redor mesmo quando ela não quer. Sim, essa é a reação normal. Eu entendo perfeitamente. Dunskaita assentiu internamente ao ver a reação de Vlad. Dunskaita tocou os lábios enquanto pensava, e de repente, um sorriso brincalhão se formou em seus lábios. Gostaria de fazer o mesmo pedido, Rei Vampiro. A voz de Sky ressoou enquanto ela dissipava a ocultação causada pelas runas. Os olhos de Vlad quase saltaram das órbitas ao ver a mulher de longos cabelos castanhos. Apesar de estar vestida de uma forma mais moderna que Kali, as características marcantes de Dunskaita eram bem visíveis. Além disso, Vlad já havia conhecido essa mulher antes de ela se tornar uma deusa. Faz um tempo, vampiro, um pequeno sorriso se formou no rosto de Sky. A reação de Vlad foi permanecer em silêncio enquanto lançava um olhar levemente cansado para as duas mulheres. Ele claramente não queria lidar com elas. Ponta, por favor, acompanhe-me até meu castelo. Tentarei falar com Victor. Kali assentiu. Certo, Dunskaita confirmou com uma risada leve. Ponto. Castelo do Rei Vampiro. Olhando para Kali, que estava flutuando de pernas cruzadas no quarto de hóspedes e com os olhos fechados, e para Dunskaita, sentada no sofá lendo alguns livros de sua biblioteca pessoal, Vlad não pôde deixar de resmungar. Não sou pago o suficiente para essa merda. Quando viu que Alexios ia dizer alguma coisa, acrescentou, na verdade, não sou pago, sou rei, mas você entendeu o que eu quero dizer. O homem fechou a boca enquanto assentia. Conseguia entender claramente o humor do rei. Vlad era alguém que não gostava de lidar com desconhecidos, e o aparecimento de duas mulheres problemáticas, cujo curso de ação ele não conseguia prever exatamente, o deixou insatisfeito. Era como se duas Katashi tivessem aparecido de repente na sua frente, mas diferente das Katashi original, em que ele estava mais ou menos ciente de sua personalidade. Essas duas mulheres eram um completo ponto de interrogação para Vlad. Apesar de ter conhecido Dunskaita no passado, ela era humana, e ele não interagia muito com ela. Afinal, no passado, ele não tinha muito interesse nela. Ele se lembrava distintamente de que seu eu mais jovem ouvira rumores sobre uma humana que alegava treinar heróis e se interessara por ela. No entanto, quando foi ver a humana, não se interessou, pois ela não era nada especial. Ela não era como Jeanne, que tinha um charme único que fazia Vlad aparecer e ajudá-la. Ao relembrar essas memórias, ele desejou ter dado um tapa em si mesmo quando era mais jovem por não ter visão. Sabia muito bem que, se Victor estivesse em seu lugar, a situação teria sido completamente diferente. Este homem tinha uma ótima percepção para encontrar talentos. Ou esposas. Até a própria Jeanne, ex-esposa dele, revelou-se alguém que Vlad jamais imaginou que seria. Se ele tivesse tido esse conhecimento na época, poderia ter tratado Jeanne melhor. Vlad balançou a cabeça internamente ao entender seus próprios pensamentos. De qualquer forma, não havia sentido em chorar pelo leite derramado. Ele precisava fazer algo a respeito daquela situação, porque o contato direto que tinha com Victor não estava funcionando, e ele não sabia o que fariam se esperassem demais. Se fosse apenas Dunskaita, Vlad teria margem de manobra e conseguiria lidar com ela de alguma forma. O problema surgiu quando Kali entrou na equação. Aquele ser enigmático composto pela divindade da destruição era completamente imprevisível, e Vlad não estava muito confiante de que ela não agiria devido à sua amizade com Shiva. Meu rei. Ponto sim. Você está pensando demais de novo, Alexios o alertou com uma cara séria. Ponto A. Vlad ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem razão, suspirou. Parecia que ele sempre tendia a retornar aos seus hábitos inconscientemente quando enfrentava uma situação que não podia controlar. Enquanto refletia sobre suas tendências, de repente, o dispositivo de comunicação começou a funcionar e a ligação foi completada. Um holograma apareceu, e logo a imagem de Agnes surgiu, e ela parecia completamente diferente.
com novos olhos de dragão, chifres e orelhas ligeiramente pontudas, como indicações óbvias de seu novo status como um verdadeiro dragão. E aí, doutor? Vlad ergueu os olhos ao ver o brilho divertido nos olhos violeta de Agnes. Errado, ela não era Agnes, era. Ela era Violeta. Violeta. Presumo. Você está ficando senil, velho. Não me reconhece mais? Por um momento, pensei que estava falando com Agnes. A mudança de raça fez com que o corpo dela amadurecesse. Pensou Vlad. Violette era agora a cópia exata da futura Violette que ela via em suas visões. Kkk, você parece indiferente ao me ver, rei dos vampiros. O dragão comeu sua língua. Ponto que é essa risada falsa e condescendente? Vlad perguntou. Por causa do meu novo status, eu estava pensando em fazer umas risadas legais e memoráveis, sabe? Isso se chama efeito One Piece. Que tal uma risada mais nobre como a do Kkk? Ou mais misteriosamente maligna como a do Cucucu? Ou talvez a do Zar? Violette estremeceu ao dizer a última frase. Quer saber? Esqueça a última, soa muito estranha quando não é dita por um velho banguela. Vlad não sabia como reagir a essas palavras. Ele tinha o olhar de uma pessoa que claramente não entendia as referências que Violette estava fazendo, e Violette também percebeu isso. PSK, que homem inculto, é por isso que suas velhas esposas lhe deram um chapéu verde. Os olhos de Vlad tremeram um pouco. Violette parou de brincar e sua expressão ficou completamente séria. Por que você entrou em contato com o Darlin várias vezes, velhote? Estamos no meio de algo importante. Kali, a deusa da destruição do panteão hindu, e Dunskite, a deusa das runas, estão aqui. A. Que rápido. Pensei que demoraria mais. Você parece estar ciente do fato de que esses dois indivíduos estão aqui. Sim, de fato. Violette não negou. Ninguém escapa dos sentidos de Darling, sabia? E vocês planejaram me contar? Violette ergueu a sobrancelha, parecendo sentada em uma cadeira confortável, cruza as pernas elegantemente. Rei vampiro, embora não sejamos inimigos devido ao PIS e às nossas heranças Nightingale, também não somos exatamente aliados oficiais. O fato de você não ter notado dois indivíduos potencialmente perigosos em seu reino é culpa inteiramente de sua incapacidade. Achei que minha ajuda na guerra tivesse contribuído de alguma forma para que você me avisasse. Vlad olhou para ela com um olhar ressentido. Não faça joguinhos políticos como o rei dos vampiros. Você e todos aqui sabemos que você só participou da guerra por motivos pessoais. Se não fosse por isso, você teria nos deixado lidar com o problema sem se envolver. Vlad fecha os olhos por alguns segundos e os abre novamente com um olhar completamente inexpressivo. Você cresceu, Violette. Eu sei. Violette sorriu levemente. Ela não cairia nos truques do velho vampiro. Em 30 minutos, visitaremos as duas mulheres. Diga a elas para esperarem. Sem esperar pela confirmação de Vlad, Violette desliga o comunicador. Alguma ideia, Alexios? De alguma forma, Lady Violette adquiriu uma maturidade rápida, muito parecida com a de Victor. Há chances de isso ser causado pela transformação do dragão? A possibilidade é alta, mas sugiro observar se encontramos comportamentos semelhantes em outras mulheres mais jovens. Alexios falou enquanto pensava na filha. Ela não mudou de raça, mudou? Pensou ele, um pouco incerto. Afinal, se ela fizesse isso, perderia seu poder. Avisaremos os convidados sobre as palavras de Violette. Sim, meu mestre. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.